Bom dia, vamos falar hoje um pouco aqui sobre a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci foi proposta pelo matemático, pelo estudioso, cientista italiano, Leonardo Pisa, também conhecido como Leonardo Fibonacci, e essa sequência foi proposta lá em 1202, né? Então é uma sequência bastante antiga e ela tem, por incrível que pareça, uma série de aplicações práticas, né? Uma série de aplicações práticas na ciência, na tecnologia, nas artes, né? A sequência Fibonacci tem muito a ver com a questão da proporção áurea, que é muito utilizada em arquitetura, muito utilizada nas artes em geral. E na natureza também se aproveita da sequência de Fibonacci para fazer uma série de maravilhas como essas que nós estamos vendo nessa figura. Faça uma pesquisa no Google a respeito da sequência de Fibonacci e suas aplicações, né? Desde a obra de arte Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, outro Leonardo italiano, né? Até os estudos dos furacões, ou como as pinhas se formam, como os caracóis evoluem as suas conchas, como o girassol forma as suas estruturas internas, enfim, é bastante interessante. Um site onde tem informações sobre isso é esse site aqui da Hipercultura a respeito da sequência de Fibonacci. Né? Essas imagens aqui eu tirei desse site a princípio, mas não é o único site. Se vocês procurarem pela internet, vocês vão encontrar diversos sites a respeito. Mas o que nos interessa aqui é a parte prática. Né? Eu passei para vocês esse exercício há alguns dias para fazer um programa que lê um número inteiro e calcula o enésimo, um número inteiro n, e calcula o enésimo termo da sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, o primeiro número é 1 e o segundo número é 1. E a partir daí, qualquer número é a soma dos dois anteriores. Então o primeiro número é 1, o segundo número é 1, o terceiro número vai ser a soma dos dois anteriores, 2. Depois o próximo vai ser a soma dos dois anteriores, 1 mais 2, 3, e assim por diante. Né? Então vamos lá. Pensando na lógica desse programa, como a gente desenvolve a lógica dele, nós precisamos sempre somar dois valores para obter um novo valor. O primeiro valor é 1 e o segundo valor é 1. A partir do terceiro valor, nós vamos ter a soma dos dois anteriores na nossa lógica. Como a nossa soma será sempre dos dois últimos valores, nós podemos pensar da seguinte forma. Eu chamo o penúltimo número de 1 e o último de 1, e aí eu falo, o novo é o penúltimo mais o último. Ou seja, o novo número é 2 agora. Só que aí eu transformo o meu penúltimo número no último deste passo. E o meu último nesse passo passa a ser o novo para o próximo passo. E nós vamos ter repetindo essa sequência, essa lógica, até chegar no valor que nós desejamos. Vamos fazer um desenhinho aqui, né, a respeito dessa lógica. Começamos com i valendo 0, né? O nosso n, por exemplo, nesse caso é 5. O último começa valendo 1 e o penúltimo começa valendo 1 e eu vou calcular as nossas interações. Então eu faço uma leitura em Python aqui, n igual a int, né, do input, do enter com um número inteiro, que é o limite que eu vou calcular. O último recebe o valor do penúltimo, que é igual a 1, e veja que em Python eu consigo fazer essa atribuição dupla de uma vez só. O último igual a penúltimo igual a 1. Isso não vai funcionar normalmente nas demais linguagens comuns, né, como C, por exemplo. Aí eu faço uma verificação, eu checo if n menor ou igual a 2, né, porque se for o primeiro valor, se for 1 ou 2, a resposta vai ser 1. Então simplesmente dou um print 1 ali, se o n for igual a 1 ou se o n for igual a 2 para encerrar meu programa. Né? Se não for, aí a gente muda a nossa lógica e nós temos o nosso else. Eu começo com i, por exemplo, valendo 0, e eu faço um laço. Enquanto i for menor do que n, o novo recebe a soma do último com o penúltimo. O último no primeiro momento é 1 e o penúltimo é 1, então o novo passa a valer 2. O último recebe o valor do novo para o próximo cálculo e o penúltimo recebe o valor do último para o nosso próximo cálculo. Opa, essa ordem aqui tem um probleminha. Né? Eu tenho que inverter essas duas linhas, porque senão eu vou fazer com que o penúltimo seja o valor igual ao do último. Né? Então eu tenho que inverter a lógica dessas duas linhas aqui, mas a gente já vai fazer uma outra mudança no próximo slide aqui também, corrigindo isso. E faço um i++ para aumentar e incrementar o nosso valor do i. Então, simulando essa nossa sequência aqui, ou antes de simular essa nossa sequência aqui, vamos só fazer um testezinho aqui, para mostrar para vocês uma coisa interessante que o Python tem, que nos facilita quando nós estamos fazendo várias atribuições em sequência. Vamos aqui iniciar o Python, né? E vamos supor que eu tenho um valor x1 que vale 1, e um valor x2 que vale 2. Tá? Se eu der aqui um print do x1, obviamente eu vou ter o valor 1, e se eu der um print do x2, eu vou ter um valor 2. Eu posso, imagina que eu quisesse trocar o valor de x1 com x2.
quisesse inverter o valor de x1 com x2. Em qualquer outra linguagem, eu precisaria utilizar uma variável auxiliar para fazer essa troca. Em Python, eu consigo fazer essa brincadeira aqui, ó, x1, x2 igual a x2, x1. O que eu vou estar fazendo? De uma só vez, eu vou estar atribuindo o valor de x2 para x1 e o antigo valor de x1 para a minha variável x2. Se eu der agora um print do x1, 2. Se eu der um print do x2, 1. Tá? Então eu consigo inverter os dois valores, ou conseguiria atribuir diversos valores a uma série de variáveis, por exemplo, A, B, C, D. Atribuir valores como sendo, por exemplo, 3.14, 2, uma string Almir e alguma coisa como um outro número 44. Né? Qualquer coisa desse tipo. Se eu fizer a verificação do A, o A vale 3,14. Verificação do B vale 2, o C vale Almir e o D vale 44. Atribui diversos valores de uma só vez para uma série de variáveis. Então eu consigo inverter. Então eu posso fazer essa atribuição aqui no meu código. Ao invés de eu fazer, lembrando, essas duasinhas estão invertidas, eu terei que fazer primeiro o penúltimo receber o último e depois o último receber o novo. Mas eu posso fazer de uma vez só. O penúltimo recebe o último e o último recebe o novo. Tá? Cuidado sempre com essa atribuição múltipla, mas é algo bastante poderoso que a gente pode utilizar a nosso benefício, e isso é um código chamado de Pythonico, que ele utiliza as características específicas da linguagem Python. Mas utilizando essa lógica aqui, né? Enquanto i menor que n, novo recebe o último mais penúltimo, e o penúltimo recebe o último, e o último recebe o novo desse cálculo, né? Para o próximo passo. Vamos simular aqui agora essa sequência aqui. Então o i começa valendo 0, o último inicialmente é 1 do passo anterior, o penúltimo também é 1, para indicar que os dois primeiros números, a resposta é 1, né? Se eu pegar qual é o primeiro número da sequência de Fibonacci? 1. Segundo número? 1. Terceiro número? Opa, tem que calcular. Tá? Então, como que funciona o nosso código? Ele vai aqui. O i 0 é menor que o n, que é 5? É menor que n. Então ele vai e faz novo igual a último mais penúltimo. Último mais penúltimo, novo igual a 2. Né? Aí eu faço o penúltimo recebe o que estava no último. O penúltimo recebe o 1. Esse 1 aqui veio daqui. E o último recebe o novo. O 2 recebe o meu valor atual do novo. Tá? E aí o i vira 1. Né? Vou para o próximo passo, para a próxima iteração. 1 é menor do que 5? É. Né? Então o novo recebe o último mais penúltimo. O último mais penúltimo, a soma dá 3. Né? Aí eu faço com que o penúltimo recebe o último. O penúltimo recebe esse valor do último. E o último recebe o valor do novo. 3. Tá? Então no segundo passo, e o i vira 2. Então nesse segundo passo, i vira 2. O último é 3, penúltimo 2 e o novo 5. Vamos para o próximo passo. 2 é menor do que 5? É. Se 2 é menor que 5, vou fazer novo recebe último mais penúltimo. Último mais penúltimo, 5. Né? Aí o penúltimo recebe o penúltimo recebe o último do passo anterior, 3. E o último recebe o novo. O último recebe 5. O i incrementa, vira 3. Tá? 3 é menor do que 5? Sim, é. Então eu faço novo, no próximo passo, recebe último mais penúltimo, 8. Né? Aí o meu penúltimo recebe o valor do último, 5, e o meu último recebe o valor anterior do novo, o último valor do novo, 8. Tá? E o i vira 4. 4 é menor que 5? É. Aí eu faria uma nova interação, o meu novo passaria a ser o valor da soma dos dois aqui, que daria 13. Né? O último vai virar 13 e o penúltimo vai virar 8, né? E o i vai virar 5. 5 é menor do que 5? Não, não é. Ele para e a minha resposta do quinto elemento da sequência de Fibonacci seria 13. Tá? Então, colocando no código, colocando toda essa lógica no código de uma vez só, nós ficamos com um programa dessa forma aqui. Né? O programa de Fibonacci retorna o enésimo o enésimo termo da sequência. Então, n vai entrar com o número inteiro. Se o n for 1, eu dou uma resposta. O primeiro elemento é 1. Se não, eu uso um elif aqui, né? É o se if de uma vez só. Se não, se o n for igual a 2, né? Eu já coloco uma segunda resposta. O segundo elemento da sequência de Fibonacci é 1 também. Se não, né? Então, se não for 1, se não for 2, ele vai cair nesse else final aqui. Eu começo atribuindo que o último igual ao penúltimo, que é igual a 1. Eu posso começar com i igual a 3 aqui agora, não preciso calcular os dois primeiros números, que já foram. Né? Vou começar do 3, em vez de começar do 0 aqui. Enquanto o 3 for menor ou igual ao n que eu estou fazendo, tá? Sem tomar cuidado se eu estou utilizando o igual, significa que se eu entrar com n igual a 5, eu vou estar calculando o quinto elemento.
né? Eu vou fazer até o 5 aqui. E não estou começando da posição 0, que não seria começar da posição 2, equivalente a começar da posição 2 aqui. Estou começando de 3, então o primeiro elemento que eu vou calcular vai ser o terceiro da sequência de Fibonacci. Então eu venho aqui, novo é igual à soma dos dois anteriores, começo com 1 e 1, então no primeiro passo novo vira 2, né? O 3 é menor do que 5, por exemplo, no nosso caso, faço aquela atribuição dobrada que o penúltimo recebe o último e o último recebe o novo, incremento o i mais igual a 1 ou i mais mais, tá? E aí, um outro detalhe que eu faço nessa sequência aqui é usar a string com aquele fprint que nós já vimos também. Né? O A é igual, indico um F, quando eu coloco o F aqui, significa que eu vou estar substituindo onde eu tenho essas chaves aqui por uma variável do meu código, que é a variável N, né? Que é a variável que eu entrei. Então, o quinto elemento, por exemplo, da sequência de Fibonacci é o meu valor do novo e eu imprimo o A. Né? Esse código aqui, dá um quit aqui, esse meu código está aqui no meu prog3. Prog3, pai, está aqui o código, tá? Aquele mesmo código que está colocado lá. Se o n igual a 1, print e tal, se elif, se n igual a 2, né? O else if n igual a 2, print o segundo termo, se não, vou fazer aqui toda aquela lógica do último igual a penúltimo, o i começando em 3, o i for igual a menor igual, enfim, esse código aqui que vocês já viram. Vou deixar um instante parado aqui para que vocês consigam copiar o código se quiserem, ou fazer um teste. Alguns pontos que são importantes enquanto vocês copiam o código aí é a questão da indentação do Python. Né? Nós não temos chaves como tem em outras linguagens, como C, Java, etc., para separar um bloco de código. Então, eu crio um bloco de código, por exemplo, no if, quando eu coloco os dois pontos, né? E toda a lógica que vai ocorrer, se essa minha verificação for afirmativa, se n for igual a 1, tudo que eu vou fazer tem que estar na mesma indentação, no mesmo deslocamento. E nós temos que tomar cuidado que o mesmo deslocamento aqui pode parecer igual às vezes, como por exemplo, eu apertar uma tecla de tabulação e ele avançar 5 espaços, ou eu dar 5 espaços na mão. Eles são parecidos, mas são diferentes. Tá? Tem que ser exatamente igual, senão quando eu compilar o meu código, vai dar, quando eu for tentar executar o meu código, na verdade, interpretar ele vai dar um erro dizendo que nós estamos com um problema de indentação no nosso código. Tá? Então, tomar cuidado com isso, com esse ponto, é importante para nós ao desenvolver em Python. Principalmente aqui no else, que eu tenho vários comandos que acontecem só se eu cair no else final aqui do código. Eu vou fazer a transformação de que o último igual a penúltimo igual a 1, o i igual a 3, o nosso while. Quando eu tenho um while, novamente, todos esses deslocamentos aqui têm que ser exatamente iguais. Né? Quando eu saio do while, volto para o nosso else, também tem que voltar a ser a mesma indentação desse trecho aqui. Lembrando uma vez mais aqui que eu estou usando o Notepad++, né? Para fazer a minha edição de código. Sugiro que você utilize um editor como esse. Tem outros gratuitos, eu já coloquei lá no Moodle alguns links que falam sobre alguns editores gratuitos que vocês podem baixar, que ajudam na hora que estamos escrevendo o código. Sempre colocar algum comentário para indicar o que nosso programa está fazendo, ou algo desse tipo. Se quisesse indicar aqui, olha, uma atribuição dupla, olha que legal, poderia colocar um comentário aqui também. Voltando para a nossa linha aqui, eu posso pedir para executar agora o nosso prog3, né? E aí, entre com o número inteiro. Vou entrar com um número grande, 33. Qual será que é o 33º elemento da sequência de Fibonacci? O 33º elemento da sequência de Fibonacci é 3.524.578. Façam na mão para confirmar se é isso mesmo, tá? Então, é isso que eu queria falar com vocês nesse primeiro momento a respeito da sequência de Fibonacci.